Olá pessoal, então essa é a nossa segunda aula sobre as leis de Newton. A gente vai falar, na aula anterior a gente falou sobre a primeira lei de Newton, que era o princípio da inércia. A gente viu que a inércia ela estuda basicamente os corpos cuja resultante das forças que atuam sobre eles são nulas. A gente viu que a inércia é o enunciado da lei de Newton, da primeira lei. Ela diz que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a manter-se em seu estado inicial, a não ser que sobre esse corpo atue uma força cuja resultante seja diferente de zero. A gente falou que força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento, ou seja, é capaz de causar aceleração, ou seja, variação de velocidade num corpo. E a gente falou que a força também ela é um agente capaz de causar deformação nos corpos. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida, ela é o princípio da ação e da reação. Vamos ir lá para o slide que fala sobre a terceira lei de Newton. O enunciado aqui da terceira lei de Newton, ele diz o seguinte: para haver força é necessária a presença de dois corpos que se interagem, por exemplo, um ímã e um bloco de ferro. Então, ele já disse ali que para haver força tem que ter dois corpos. A força é a interação entre esses dois corpos. Então, assim, o enunciado principal. Para toda ação, existe uma reação, uma correspondente força de reação, de mesma natureza, sendo ambas de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, aplicadas em corpos diferentes. Então, é bastante simples. Aqui tem um exemplo, vocês sabem que um ímã natural ele é formado por magnetita, ele tem capacidade de atrair alguns metais, como por exemplo o ferro. Nesse caso, no exemplo da atração entre o ímã e o ferro, é errado pensar que só o ímã atrai o ferro, pois ambos se atraem mutuamente. Então, a gente tem que pensar assim, se o ímã atrai o ferro também atrai o ímã. Com uma força, a força é de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentidos contrários. Ou seja, se o ímã faz uma força de 50 newtons sobre o ferro também faz uma força de 50 newtons sobre o ímã. Isso quer dizer mesma intensidade. A mesma direção, nesse caso ali, a direção das forças ela é horizontal, mesma direção. E sentidos contrários, enquanto se o ímã faz força da direita para a esquerda, o outro, o ferro, faz essa força da esquerda para a direita. Isso que significa sentidos contrários. A terceira lei de Newton ela explica vários fenômenos. Por exemplo, por que um foguete pode ir para o espaço. Ela explica o porquê que um helicóptero pode voar, por exemplo. Enfim, é uma infinidade. Ela explica por que a gente pode caminhar. Por exemplo, quando a gente caminha, o que a gente faz? A gente faz força no chão para trás. Em consequência, o chão ele empurra o nosso pé para frente. É um exemplo básico também disso. Na sequência, a gente tem aqui ação e reação. Nesse caso, vocês veem ali uma bexiga, um balão. Esse balão, se eu encher um balão e soltar ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a se deslocar. Nesse caso, o que acontece? O jato de ar que ele expele vai para uma direção. Em consequência, o ar vai empurrar ele para outra direção.
Aqui cortou, mas era um foguete. Ó, o foguete vai expelir um jato de gás. Por exemplo, ele expele um jato de gás para baixo, empurrando o solo ou empurrando o ar, e, em consequência, o solo ou o ar vão o empurrar para cima. Ação e reação. Para toda a ação, existe uma reação, então, cujo módulo é de mesma cuja intensidade seja igual, ou seja, a força é a mesma, de mesma direção, só que os sentidos eles são opostos. Aqui, na sequência, isso é importante a gente saber. Ó. Aí, quando você tem um objeto, imagina um celular lá apoiado sobre a mesa. Vocês sabem que o celular ele tem uma massa. Se ele tem uma massa, se eu soltar ele, ele vai ser atraído pela Terra, porque ele está sob a ação da força gravitacional, ele tem um peso. Peso é uma força com que a Terra atrai os corpos. Quanto maior a massa, logicamente, maior vai ser o peso, maior vai ser essa atração. Peso é um tipo de força. Então, antes eu citei um exemplo para vocês. Se eu empurrar esse celular de um lado com uma força de 50 newtons e tiver uma outra força do outro lado com uma força de 50 newtons, ele não vai sair do estado dele, de repouso. Certo? Então, por quê? Porque a força resultante é nula. 50 menos 50, zero. Ele vai estar em equilíbrio estático. Agora, se eu apoio ele sobre a mesa, ele está sobre a ação da força peso. Concordam comigo? Está sobre a ação da força peso. Por que ele não cai da mesa? Porque tem uma outra força que é chamada de força normal. Ó, a força normal é aquela que um corpo troca com a superfície na qual ele se encontra apoiado. Essa força só existe no contato dos corpos. Diferentemente daquele exemplo do ímã, essa força normal só existe no contato dos corpos. A força normal é sempre perpendicular. Vocês têm aqui uma superfície de apoio, um objeto, e vocês têm a força normal. O que é importante? Porque sempre caem perguntas que dizem assim: peso e normal são um par de ação e reação. Não é verdade. Peso e normal não são um par de ação e reação. Ó. Por quê? Ó, normal e peso aplicadas no mesmo corpo de naturezas diferentes. Ou seja, peso é uma força gravitacional e normal é uma força de contato. A reação do peso está onde, então? Se o peso é a força com que a Terra atrai os corpos, a reação do peso está na própria Terra, mais particularmente no centro da Terra, pessoal. Ó, aqui tem mais exemplos. Então, peso e normal não constituem um par de ação e reação. Ó, exemplos de força de ação e reação. As forças de atração exercidas em um ímã e um pedaço de ferro. São aquele exemplo. Se o ímã atrai o ferro também atrai o ímã. As forças de atração exercidas entre a Terra e um corpo. Se a Terra atrai o corpo também atrai a Terra. Aqui tem um exemplo de uma maçã. Nos helicópteros, a hélice joga o ar para baixo e a reação do ar sobre a hélice faz o helicóptero subir. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. E que eu falei para vocês terem atenção, as forças de ação e reação não são aplicadas no mesmo corpo. Portanto, elas não se anulam mutuamente. Isso é importante lembrar. Imagine o seguinte, se eu der um soco numa parede com uma força de 20 newtons, a minha mão fez uma força de 20 newtons na parede. A parede vai devolver essa mesma força para a minha mão, certo? De mesma intensidade, mesmos 20 newtons, mesma direção, só que em sentidos opostos. Forças de ação e reação têm intensidades iguais, mesmo que os dois corpos em interação tenham massas diferentes. Isso também é importante salientar. Então, a terceira lei de Newton ela é bem simplesinha.
as questões que vocês vão ver por aí, elas são teóricas. Vocês têm que lembrar, para toda ação, ou seja, quando eu falo em ação é força exercida sobre um corpo, vai existir uma outra força que é chamada de reação. De mesma intensidade, a intensidade da força é medida em newtons, mesma direção, se for horizontal, se for vertical, só que sentidos opostos. Beleza? Então seria mais ou menos isso sobre a terceira lei de Newton. Um abraço e até mais.